Olá. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito. Propósito é o ponto de partida para qualquer empreendedor ter resultados, ter sucesso. Por que o propósito é importante? Porque, de um modo geral, nós temos hoje uma sociedade saturada aí de empreendedores, ou seja, nós temos um cenário de um oceano vermelho. Oceano Vermelho, para quem não conhece o livro A Estratégia do Oceano Azul, significa que nós estamos falando de muitos players, muitos concorrentes, muitas pessoas buscando o seu lugar ao sol, buscando o seu lugar no mercado, buscando segmentar clientes, né? Nós temos muitas pessoas aí que estão empreendendo, buscando realmente se destacar, buscando o sucesso. Ou seja, cada vez mais há uma tendência não só pelo empreendedorismo, né, mas também pelo intraempreendedorismo. São pessoas que trabalham dentro ou vinculados a outras organizações e que empreendem junto com esses outros empreendedores. Então, qual é o ponto em questão aqui? Qual é o ponto em questão aqui? Eu quero citar o trabalho de Simon Sinek, principalmente falando sobre o porquê dos nossos negócios, o porquê das nossas organizações, o porquê nós existimos, né? Qual é o ponto principal aqui que eu quero chamar a atenção? As pessoas, dentro de um oceano vermelho, dentro de um ambiente aí repleto de players, repleto de empreendedores, repleto de pessoas buscando o seu lugar ao sol, as pessoas querem encontrar nesse empreendedor alguma coisa diferente, uma vantagem competitiva, alguma coisa que faça com que ele justifique o seu negócio. Porque é mais ou menos assim, ó, olha que coisa louca, né? Quanto mais nós buscamos lucro, menos nós nos destacamos. Quanto mais o nosso negócio ele foca em construir um mundo melhor, resolver problemas da sociedade, criar um ambiente mais inclusivo, mais ecológico, um ambiente... Olá, Thiago, seja bem-vindo, obrigado pela presença de todos, obrigado. Então, quanto mais os nossos projetos eles buscam essa questão de serem ecológicos, no sentido de serem sustentáveis, criar uma relação com a sociedade, com o planeta, com o mundo à nossa volta, uma relação ganha-ganha, uma relação em que nós melhoramos o mundo à nossa volta, nós resolvemos problemas, né? Então, quanto mais nós fazemos isso, de buscar um empreendimento que seja realmente ecológico, sustentável, mais nós encontramos não apenas clientes, mas adeptos, fãs, pessoas que querem colaborar com essa visão, pessoas que valorizam essa ecologia nos processos. Então, o que eu quero dizer nessa live de hoje é sobre o propósito seu como empreendedor. Nós estamos numa semana onde nós falamos sobre a semana realmente focada em alto desempenho, aquecimento para nós termos uma visão de alto desempenho, de produtividade, de resultados dos nossos negócios. E independente de você ser um empreendedor ou na pessoa física mesmo, como um prestador, como por exemplo alguém que é um intraempreendedor, um colaborador em outra organização, independente disso, os valores, o porquê você faz isso, cada vez mais tem ganhado muita importância. Digamos, é a sua identidade. Então, por exemplo, analisando alguns cases de muito sucesso, entre eles o case da Apple, por exemplo, da Apple e diversas outras organizações hoje que têm realmente resultados exponenciais, né? Obrigado, pessoal, pela presença. Compartilhem, por favor, com outros para nós ajudarmos a outros empreendedores a terem produtividade, resultados, ok? Muito obrigado pela presença. Então, de um modo geral, esse é o ponto, sabe? Nesse novo cenário, o consumidor, o cliente, ele quer saber que quando está investindo em você, ele está investindo em uma empresa, um negócio, uma startup, seja o que for, um serviço, que ele melhora o mundo à sua volta, que ele realmente soluciona problemas da sociedade, ele é ecológico, ele realmente constrói um mundo melhor, ele preserva o planeta, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje num cenário, pelo que eu
tenho estudado aí com diversos outros futuristas, especialistas em desenvolvimento, economistas e etc., nós estamos num tempo na sociedade que a forma como nós estamos fazendo o nosso economia girar até o presente momento, ela não vai ser sustentável por muito tempo se nós não tomarmos as nossas medidas agora. Algumas das medidas já estão sendo tomadas, né? Que é a diminuição da emissão de carbono. Agora, por exemplo, na Europa, a partir de 2030, não existe mais carros movidos a combustível fóssil, só elétricos. Ou seja, uma série de ações estão sendo tomadas para garantir a sustentabilidade. Dentro da agricultura também, uma série de ações estão sendo tomadas, né, para diminuir a emissão de carbono. Né? Quer dizer, tem uma série de ações para garantir a sustentabilidade. Então, esse movimento, ele é um movimento que não tem volta. Ou seja, se você quiser prosperar nesse novo mundo que está aí, você precisa ser ecológico, ter valores que movem o seu negócio. Ou seja, você precisa, quando você empreende e prospera, construir um mundo melhor, resolver problemas, gerar possibilidades para outros, né? Acessibilizar. É uma tendência. Por exemplo, um dos valores, como nós falamos sempre aqui, é a ideia da mentalidade da abundância. Mas um outro valor, por exemplo, que é bem forte agora, além dessa ecologia, além dessa questão de melhorar o mundo à nossa volta, de solucionar problemas da sociedade, de gerar oportunidades, inclusão, de acessibilizar coisas que até então não eram acessíveis para outros, além disso, né, e de ser realmente sustentável, de garantir que o que você faz é sustentável, é desenvolver projetos, produtos, serviços cada vez mais que fiquem próximo ao custo de zero para quem consome, né? Por exemplo, quer ver uma ideia de um negócio com custo zero, praticamente, para quem consome? Quando você abre lá os sites de busca, né, os browsers de busca, como um dos mais famosos ali, o Google, quanto custa para você fazer uma pesquisa lá no Google? Para você não custa nada, certo? Você vai fazer quantas pesquisas você quiser e para você praticamente não tem custo nenhum. Agora, realmente isso significa que o Google não tem lucro? Não, em hipótese alguma. Significa que ele ganha bilhões, entendeu? Que ele vale bilhões. Então, por quê? Porque em algum lugar alguém paga a conta. Ou seja, no momento em que você tem tráfego, que você tem envolvimento, que as pessoas começam a ver tudo que você pode fazer para ajudá-las a ter muito mais resultados, né? E qualidade de vida, custo marginal de zero, aquilo começa a ter um crescimento exponencial, growth hacking, né? Um crescimento realmente exponencial. Então, o custo marginal de zero é outro valor importante aí para as nossas ações. Então, é possível que coisas freemium é outra ideia bem interessante aí para os nossos negócios. Qual é a ideia, qual o conceito do freemium? O freemium você dá uma parte gratuita do que você faz para depois vender o restante do serviço. Alguns chegam a dar 80%, né, do seu conteúdo para vender o restante. E outros ainda entregam todo o conteúdo e mesmo assim as pessoas compram pela sequência, pela maneira como aquilo é estruturado, pela mentoria, pelo suporte que eles dão até então. Então, são tendências aí desse nosso novo cenário para que nós possamos empreender e termos realmente alto desempenho, né? Mas qual é a questão em si aqui? Nós falamos hoje, então, no início da live, e agora para quem está chegando agora, quero novamente deixar claro qual é o tema hoje. Nós estamos falando hoje do seu propósito como empreendedor. Aí, mais uma vez, eu volto lá, depois que eu dei essa introdução e falei sobre esses valores, sobre essas tendências, né? E isso são só algumas, tá? Eu não quero confundir a minha audiência, tem muita coisa chegando aí, muitas coisas que nos próximos 10 anos vão começar a mover a nossa sociedade como tendências, né? Mas são só algumas que de quem está começando agora a década, né? Mas o ponto em questão é isso. Comece pelo porquê. Então, voltando ao que o Simon Sinek falou, que ele falou sobre o que os grandes líderes, como os grandes líderes inspiram a ação, né? E ele fala sempre, comece pelo porquê. Então, cada vez mais, nesse novo cenário, a identidade é importante, o teu propósito como empreendedor é importante. Então, você precisa dar realmente o respaldo ao teu consumidor
de por que você está fazendo aquilo. Ou seja, você não está da estratégia. Aqui no Brasil é engraçado, né? Eu sou há décadas um profissional aí que trabalha com planejamento estratégico de marketing, por mais que antes era o marketing da esperança, mídias diferentes, mídias caras, e com resultados, às vezes, sem o mínimo de precisão e controle, por mais que nós nos esforçássemos para fazer um bom planejamento, nós não tínhamos os recursos de precisão que o marketing digital tem, por exemplo, hoje. Mas, só para vocês terem uma ideia, cada vez mais, né, as pessoas, elas, com uma sociedade saturada de informações, quando eles vão se identificar com o que você faz, eles querem saber exatamente o porquê você faz aquilo. Ou seja, comece pelo porquê. Então, nós pegamos... tem diversos cases extraordinários aí na internet, mas, por exemplo, um dos mais famosos, da Apple, né? Steve Jobs, na época, quando o Steve Jobs lançou o seu computador, por exemplo, e outras coisas que o Steve Jobs lançou, existiam muitos concorrentes no mercado, existia muita gente, né? Só que, ao invés de ele dizer, olha, nós temos ótimos computadores, com tecnologia de vanguarda, né? Nós temos realmente a possibilidade de fazer com que você tenha aí uma ferramenta boa na sua mão para trabalhar, ok? Então, isso, na verdade, é o quê, certo? Ou seja, em certo aspecto, na mente humana, nós somos só mais um na mente humana. Agora, quando você começa pelo propósito, pelo porquê, você diz assim, olha, ao contrário, né? Nós fazemos computadores porque nós queremos ir contra o status quo. Essa era a campanha do Steve Jobs quando ele lançou o computador. Nós queremos ir contra o status, estamos indo contra o status quo. O mundo pertence àquelas pessoas que pensam diferente, aquelas pessoas que querem algo que tire da rotina, aquilo que muda completamente a maneira delas viverem, né? Ou seja, ele sempre tinha aquele valor fundamental, né? Que as pessoas não sabiam o que elas queriam até que você mostrasse a elas. Então, ele quebrava o status quo. Então, a forma como nós estamos quebrando agora o status quo, o padrão que se tem até então, é com o computador, entendeu? Que também tem uma ótima qualidade. Você quer comprar um? Ou seja, era completamente oposto. Comece pelo porquê. Então, as pessoas, os consumidores, os clientes, ainda mais nesse mundo, eles querem ser teus clientes, mas norteados pelos valores que você tem. Por que você faz isso? Eu sou só mais um, né? No Brasil, eu sempre brinco, no Brasil só tem 2 estratégias de marketing. Na minha mão é mais barato e eu também faço. Parece engraçado, né? Eu, como profissional de marketing, conheço tantas estratégias de flanco, segmentação, né? Quer dizer, tem tantas estratégias de marketing que a gente busca aí para poder desenvolver um planejamento. E no Brasil, normalmente, só tem 2, né? Quer dizer, a grande maioria, não todo mundo, mas só tem 2. Na minha mão é mais barato. Olha só, na minha mão é mais barato e eu também tenho. Entendeu? Então, eu também tenho e na minha mão é mais barato. Então, esse é uma questão interessante, certo? Então, isso, quando você tem esse posicionamento, eu também tenho, na minha mão é mais barato, você fica comum, você vai para o Oceano Vermelho. E olha, o interessante é essa ideia que eu estou falando, o propósito do teu negócio. Comece pelo porquê, como diz Simon Sinek. Então, por que você faz isso? O que significa o teu trabalho? Ou seja, qual o impacto que ele tem? Por que razão você empreende? Qual é a tua identidade? Quais os valores que movem você como empreendedor? Esse é o ponto de partida. A partir daí, então, mais uma vez, como se nós tivéssemos... Ontem, nós até entrevistamos pessoas, ontem, e eles têm mostrado o quanto a identidade como ponto de partida, isso pessoa física, né? O quanto ter uma identidade, ter um propósito, saber exatamente por que você levanta de manhã para construir um futuro extraordinário, é realmente algo que faz total sentido, é importante, faz com que nós tenhamos agilidade, foco e resiliência. Ou seja, se eu quero construir algo extraordinário, eu tenho que saber exatamente quem eu sou. Isso na pessoa física, mas na jurídica, nos teus negócios, como empreendedor ou aspirante empreendedor ou intraempreendedor, é exatamente a mesma coisa. Você tem que saber exatamente e informar aos teus clientes o porquê você faz aquilo. Eu faço isso só porque eu quero me manter, sobreviver, eu quero pagar minhas contas, eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro. Olha, com esse tipo de pensamento, você será só mais um. Com esse tipo de pensamento, você está distonante com as novas tendências desse novo mundo que está chegando aí. Então, outro ponto importante. Além de você estar
em não estar em conformidade com esse novo mundo que está chegando aí, além disso, sem um propósito claro, sem a tua identidade clara, sem um porquê claro, eu vou lhe garantir que você não vai ter, por exemplo, o foco correto. Você provavelmente vai ficar muito mais on demand, né? As coisas vêm e você atende. É tipo on demand, entendeu? Você não vai ser alguém que faz acontecer, porque você não tem propósito. Ou seja, se você não tem propósito, você também não desenha um futuro que faça total sentido para você. Então, você vai agir muito provavelmente on demand, certo? Segundo, se você quiser desenhar um futuro extraordinário, com resultados extraordinários para ter alta produtividade, é importante esse propósito, o porquê você faz aquilo. É importante você saber quais os valores que você preza dentro desse processo. Existem uma série de valores de quem tem um propósito que são totalmente diferentes daquelas pessoas que são on demand, ou seja, que estão sob demanda. Conforme vai aparecendo as coisas, ele vai... É como se ele tivesse assim, subindo num morro, numa montanha, sem plano algum, certo? Então, e olha que às vezes bota a mão de não deve e cai, escorrega. Então, esse é o ponto. Se você quiser hoje impactar e ter alta produtividade nos seus negócios e conseguir resultados extraordinários, você precisa ter clareza de qual é o teu propósito, qual é a tua identidade como empreendedor, por que você empreende. Pessoal, quem está aqui, por favor, fiquem à vontade, façam as perguntas, conta para mim aí por que você empreende, qual o teu propósito como empreendedor, seja você um profissional liberal, seja você um empreendedor, um intraempreendedor, um aspirante empreendedor, né? Aqui nós temos terapeutas, coaches, quer dizer, não importa o que você está fazendo. A pergunta que eu tenho para você é essa: por que você faz? O porquê? Ou seja, lembra que eu falei outro dia aí ontem até, falei sobre Viktor Frankl? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. É muito comum as pessoas desistirem dos seus projetos justamente porque não tem essa clareza, não tem esse propósito, não tem... E o teu cliente, olha, veja bem, se você não tem propósito, se você não manifesta exatamente para você, né, e para as pessoas à sua volta, qual é a razão da tua existência, para o seu cliente você acha que é importante? Né? Ou seja, se você não tem clareza, como é que o seu cliente vai ter clareza? Por que eu vou optar por você, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, por qualquer coisa que você tem em detrimento de outro, certo? Ou seja, quando você tem um porquê claro, uma identidade, e você envolve, olha só, grandes líderes nos negócios, né? Grandes líderes que influenciaram, eles nunca foram líderes que, até por exemplo, citando agora o próprio Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, esse sonho não é para mim, esse sonho é para você. Eu tenho um sonho, esse sonho é para você, certo? Eu tenho um sonho, né? Olha que interessante, começar pelo porquê é mostrar que o que você faz, ele beneficia você, ele beneficia a sociedade, ele constrói um mundo melhor, ele é ecológico, ele é sustentável, ele está congruente com os valores desse novo tempo. Então, o porquê é extraordinariamente importante. O porquê é o ponto de partida de qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de coisa que você vá fazer. Por quê? Porque daí você também tem a possibilidade de liberar esse potencial, de ter clareza, de realmente engajar outras pessoas. Ou seja, por exemplo, esse é o cenário ideal, seu como empreendedor, seja um prestador de serviço, terapeuta, coach, headhunter, não importa o que você seja, né? Ou do teu negócio, do teu empreendimento, que você não tenha clientes, que você tenha fãs, certo? Quanto vale um fã? Essa é a ideia. Quanto vale um fã? Ou seja, ao invés de você ter clientes, você ter fãs. Já pensou nisso? Ao invés de você ter um cliente, você ter um fã? Quanto vale um fã? O que faz um fã por você? Ou seja, numa sociedade saturada de informações, em que a inteligência artificial cada vez mais tem trabalhado de forma a deixar muito bem avaliado, digamos, muito bem avaliado quanto vale um lead para vender esse lead de forma qualificada para você. Ou seja, em todas as ações de marketing que você vai implementar, cada vez mais a tecnologia está buscando saber exatamente quanto vale o seu cliente para você.
para poder ganhar o que eles acham justo desse cliente. Aí você tem uma ação em que, usando um porquê, engajando pessoas e melhorando o mundo à sua volta, você poupa muita verba de marketing. Você tem, digamos, pessoas se engajando e falando, olha aqui, isso aqui, olha só a ideia que eles têm. Você comprando lá, além de você ter um produto que atenda às suas demandas, você tem um projeto, um serviço, um produto, um negócio que constrói isso e isso melhor na sociedade, que resolve tal problema, que é ecológico, que gera possibilidades, que gera inclusão de pessoas, talvez, com poucos recursos, que cria oportunidades para outros, né? Ok? Exatamente, muito bem colocado, Georgenete. Os fãs estimulam outros a negociar com você, exatamente isso. Então, só para que você entenda isso, se você quer produtividade, você precisa de fãs, certo? E um fã, ele só vem até você quando ele entende que ao ele consumir o que você tem, seja um produto ou um serviço, o teu porquê é ecológico, o teu porquê beneficia o mundo à tua volta. E olha que loucura, olha que coisa engraçada. Quanto menos, veja bem, não estou dizendo que você não pode ganhar bilhões, entendeu? Não estou dizendo isso, estou dizendo justamente o oposto, que você pode ganhar bilhões, milhões, bilhões. Só que quanto mais você mostra que o que você está fazendo tem muito mais um porquê que resolve problemas, melhora o mundo, ou até, às vezes, com viés de acessibilidade, de inclusão, viés social, quanto mais você dá a impressão para o teu cliente que se importa pouco com o lucro, né, mais você ganha. Ao contrário, né? Quanto mais você mostra que se importa com o lucro, menos você ganha. Então, o porquê faz com que o cérebro do teu cliente entenda que você tem muito mais uma consciência social, ecológica, do que realmente está interessado em lucro. É claro que não existe, ó, que nem oxigênio, né? Olha só, vamos supor o seguinte, olha que interessante. Se eu disser a você assim, ó, vamos montar um plano de ação, né, para ajudar você. Vamos supor que eu atendesse você como um coach, né? E como coach eu dissesse para você o seguinte: vamos montar um plano de ação para que você tenha excelentes resultados, ok? Bom, em algum momento nesse plano de ação, você já viu algum profissional ajudando você, seja um planejamento estratégico, business coaching, ou de repente um atendimento como coach, né? Em algum momento, no planejamento de ação, alguém perguntou para você assim, então nós temos que fazer essa ação nessa data, quer dizer, implementou uma série de ações e colocou lá uma das ações importantíssimas nesse processo é respirar. Alguém já viu alguém fazendo um planejamento estratégico da organização e dizendo, não esqueçam de respirar, aqui, e daí isso e respirar todos os dias sem parar. Bom, ninguém escreve isso, certo? Num plano de marketing também, ou num processo de coaching, ninguém vai dizer para o coach, olha, você implementa essas ações aqui, mas não esqueça que, daí coloca aqui, e respirar periodicamente, de minuto em minuto, não, a cada 5 segundos, 10 segundos. Você já viu alguém escrevendo um plano de ação e colocando lá, não esqueça de que é necessário respirar. É meio sem fundamento, né? Que tipo de planejamento é esse? Não, eu tenho que fazer o plano de ação, mas eu tenho que respirar, certo? É meio sem fundamento. Mas então, nos negócios, na organização, é a mesma coisa. Se você não lembra que tem que respirar, que é ter lucro, como nós vimos aqui situações de outras pessoas comentando, nós não vamos prosperar. Ou seja, lucro para a organização é respirar, Então, nós precisamos respirar, ter lucro, certo? Só que, para o teu cliente final, quando você tem esse propósito e começa por um porquê, exatamente o porquê da tua existência, o porquê você faz aquilo, por que você vende, por que você empreende, ou seja, qual é a causa pela qual você desenvolveu o teu serviço, o teu negócio, o teu projeto, aí realmente você se diferencia, você engaja as pessoas, faz com que elas compreendam exatamente qual é a razão de você existir, e elas fazem o quê? Elas se engajam com o seu planejamento, com o seu processo, com o seu negócio. Obrigado pela presença, seja bem-vindo, obrigado pela presença de todos, obrigado, Daniel, né?
Então, esse é o ponto. Quando você tem um porquê, além de ser o ponto de partida para o seu projeto, para o seu negócio, para o seu serviço, quando você tem um porquê, você atrai pessoas certas, você engaja os clientes, você transforma clientes em fãs, né? E você também, até quando você for trabalhar com pessoas, recrutar pessoas, essas pessoas vão se identificar com a sua causa. Sobretudo hoje, principalmente os millennials, que são a população mais jovem, eles querem entender exatamente o que é que eles estão fazendo dentro da sua startup, do seu projeto, do seu negócio, como eles fazem parte desse sistema e quais os valores. Porque no passado, muitos de nós, nossos ancestrais, nós nunca prezamos o ambiente, nunca prezamos o ecossistema, nunca até então não levávamos em consideração o impacto ambiental do que nós fazíamos. Mas nós estamos realmente no momento que isso, se não for alterado nas próximas décadas, se tornará insustentável. Então, o porquê é importante. O porquê faz isso, o porquê faz com que as pessoas se identifiquem com você, faz com que eles divulguem você. Ok, pessoal? Alguém tem algum tipo de pergunta? Nós estamos falando ainda dentro da semana de negócios de alto desempenho. O tema hoje é o propósito, a identidade, os valores que você tem para construir o que você quer. Então, não existe a possibilidade de você construir algo extraordinário, exponencial, alguma coisa que realmente tenha um grande crescimento sem você ter clareza de identidade, ter um porquê claro. Pessoal, peço a vocês também que nos ajudem a ajudar cada vez mais empreendedores, aspirantes a empreendedores, pessoas que têm qualquer tipo de bloqueio, crença limitante, impasse, né? Peço que vocês compartilhem com esse aviãozinho aqui para outros também, para que eles possam ser alcançados e ajudados. Se alguém também quiser participar comigo aqui, é meu convidado, tá? Você pode solicitar que eu trago você aqui para que nós possamos ajudar você nos seus negócios ou com qualquer tipo de dificuldade, crença limitante, qualquer tipo de coisa que atrapalha você aí nos seus projetos, no seu dia a dia, por favor, fique à vontade que nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, mais uma vez, por quê? Porque faz com que você seja resiliente. O porquê é interessante, porque quando você não tem essa clareza de propósito, além de todos os outros fatores que não ficam claros para o teu cliente, para que ele se engaje, para que ele se torne fã, quando você não tem essa clareza de propósito, você padece, você não é resiliente. Quando você não tem essa clareza de propósito, você não é resiliente. O que acontece nesse sentido? Acontece que você está cego, certo? Você está, digamos, tentativa e erro, dá, não dá, e talvez não fique claro para esse empreendedor que para que ele tenha realmente uma alta performance, um grande desempenho, produtividade, né? É importante que ele saiba exatamente o porquê ele faz aquilo, porque isso promove resiliência. Senão, o que acontece? A pessoa tenta uma ou duas vezes e não dá certo, isso não é assim, e não é isso que as pesquisas mostram. Se nós trabalharmos ali, por exemplo, eu já citei outro dia, vou citar de novo, com todas as pesquisas sobre empreendedores, sobre homens e mulheres de sucesso, biografia de homens e mulheres de sucesso, pesquisas do Sebrae e de outras instituições que trabalham pesquisando sobre padrões de empreendedores de sucesso, vocês vão perceber que a diferença entre homens e mulheres que conseguiram grandes resultados, grandes legados e mudaram a história daqueles que não conseguiram é só uma. Não é idade, não é dinheiro, não é cultura, não é nada, nacionalidade, ambiente, nada. A única diferença, eles não desistiram nunca. Portanto, a resiliência, essa capacidade de você permanecer focado para ter resultados extraordinários, ela está diretamente atrelada a por que você faz aquilo. Qual é o propósito, né? Exatamente qual é a razão, né? A identidade que eu prezo, a missão que eu tenho por trás ao implementar as minhas ações. Então, quem tem um porquê, de novo a frase do Viktor Frankl, que é muito forte, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Sem um porquê forte, você vai andar às cegas, você vai mudar a direção, mudar a rota. Imagina, uma pessoa chega
num ambiente aí repleto de oportunidades e possibilidades, mas com uma venda nos olhos, ele fica palpando, fica às cegas, não tem resultados, não consegue engajar, as pessoas não olham. Por exemplo, quer ver uma coisa? Quando nós olhamos para alguém e essa pessoa nós nos identificamos com essa pessoa, falando em pessoa, mas os empreendimentos são a mesma coisa. Essa pessoa nos identifica pelo seu estilo de vida. Essa pessoa, quando nós olhamos para ela, a gente olha, né, e percebe um arquétipo emocional, um modelo de identificação, alguma coisa em que nós olhamos para essa pessoa e nós vemos nela algo assim que nós idealizamos e pensamos, puxa vida, eu queria também viver isso, também queria experienciar isso, eu também gostaria de ser como essa pessoa, eu também gostaria de ter uma vida dessa forma, eu também gostaria realmente de ter essa experiência, ou seja, nós olhamos para aquilo, para aquela pessoa e nós nos identificamos com ela. Ela nos influencia em uma direção definida. Agora, o padrão de uma pessoa que nos influencia em uma direção definida, o padrão de uma pessoa que exerce realmente um impacto sobre nós, que nos chama a atenção, né? É um padrão de alguém que confuso, olha só, confuso, indeciso, de repente tem uma cara aí perdida, ou de repente, até falo sempre, né? Falando de business, eu estou falando de negócios. A diferença de uma pessoa legal para uma pessoa que é um mala, a pessoa que é mala, ela fala dela o tempo inteiro, né? Tanto as coisas boas quanto os ruins. O centro do universo passa o tempo inteiro falando dela, né? Ou seja, tanto para contar vitória como para contar derrota. Então, isso é uma pessoa que é mala, que é chata. E a pessoa legal, ela fala de quem? De você para você. Então, começar pelo porquê no teu negócio é exatamente isso. É o porquê. O porquê é falar para você. Entendeu? O porquê eu faço aquilo, eu estou falando para você, eu estou falando de você para você. Então, uma pessoa que nos inspira, ela é alguém que nós vemos nela uma postura, sucesso, resultados, clareza de propósito, nós vemos resiliência, nós vemos alguém que nos influencia de diversas formas. O fato de uma pessoa ser alguém aí, né, uma pessoa de impacto, uma pessoa que quando olha para você, você olha para essa pessoa e você admira essa pessoa. Então, tudo isso faz com que nós olhamos para alguém que tem, talvez, às vezes, é expoente, é um sucesso, é alguém que identifica realmente pessoas com as suas ideias, com o seu estilo de vida, com o seu trabalho, seja profissional, seja artístico também, que é profissional, seja na área que for. Quando nós olhamos para essa pessoa, exatamente, Thiago, uma pessoa sem autonomia não nos identifica. Então, uma pessoa que tem autonomia, uma pessoa que nós olhamos e vemos nela uma pessoa aguerrida, uma pessoa conquistadora, capaz, influenciadora, nós nos identificamos com essa pessoa e nós começamos a olhar para ela e nós começamos muitas vezes, consciente, muitas vezes, e às vezes inconscientemente, a modelar o seu padrão, a olhar para ela e pensar assim, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter os resultados que ela tem, eu quero ter sucesso, eu quero, né, eu olho para aquela pessoa e eu admiro ela, eu quero parecer, eu quero vivenciar, aquela pessoa me influencia em algumas ações a ser como ela age, como ela faz, né? Como ela tem resultados. Grandes líderes inspiram a ação justamente por isso, porque eles não são malas, entendeu? Ou seja, eles falam, o começar pelo porquê é isso, é engajar pessoas, é conseguir fãs, é falar sobre o meu sonho para você, o meu sonho para esse mundo, o meu sonho para essa sociedade. Significa que eu estou dizendo assim, olha, eu faço isso por essa razão. E essa razão é uma razão nobre. E com essa razão nobre, que melhora o mundo, que é ecológica, que constrói um mundo melhor, que realmente gera possibilidades, que gera oportunidades, inclusão. Quer dizer, isso que eu faço, ele possui um propósito tão forte, né? E a maneira que eu encontro de realizar isso é vendendo esse produto ou esse serviço, entendeu? Então, vocês entenderam a diferença? Ou seja, vamos de novo, quem tem propósito, quem tem identidade, quem tem clareza, então, em primeiro lugar, tem o quê? Sabe exatamente o porquê faz, sabe exatamente o impacto, é resiliente, faz com que as pessoas certas venham a ter relacionamento com eles, as pessoas certas também venham trabalhar dentro desse negócio,
faz com que o teu cliente se identifique com você e se torne um fã. Então, a identidade, o propósito é a coisa mais importante hoje para que você tenha desempenho, para que você tenha performance, para que você tenha resultados, para que você realmente faça com que o teu negócio tenha a possibilidade de ser exponencial. E assim como existe um padrão, eu sempre falo isso, né? Esses dias eu até fui fazer um exercício na academia, eu faço exercícios para cuidar da minha saúde, porque se for deixar o dia inteiro no computador, né, o sedentarismo é péssimo, certo? Aliás, esses dias eu vi uma pesquisa que o sedentarismo é tão ruim quanto o cigarro, por exemplo. É péssimo o sedentarismo. E eu faço os exercícios para cuidar da minha saúde. Mas o ponto interessante, aí um dos meus professores lá, uma das pessoas que fica lá monitorando, que casualmente, né, olha só, vou contar que eu sou velho aqui, tá? Em 1989, eu comecei a puxar ferro. A gente é do tempo do puxar ferro. Os jovens hoje falam ir na academia, fazer exercícios, né? E no nosso tempo, isso né, há 30 anos atrás, ali para mais, era puxar ferro. E daí, casualmente, um dos meus professores, hoje ele está lá. Casualmente, eu até gostei do horário também, mais flexível em função da pandemia, mas também eu gostei de rever a primeira pessoa que me ensinou a fazer exercícios em 1989, né? E daí, conversando com ele, com outros, e ele é uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, ele falou assim, olha, eu gostaria de ter a tua capacidade. E eu falei assim, fulano, tudo é sintaxe. Tudo é sintaxe. Ele falou, porque eu comecei a falar com ele sobre, ele falou, daí ele fazia umas perguntas e eu respondi um pouco do meu trabalho, né? E ele disse assim, nossa, mas olha, eu queria ter essa capacidade. Eu falei, olha, veja bem, não é uma capacidade. Inteligência, ela é uma construção. Inteligência é uma construção. E sabe qual é a vantagem? Onde eu vou chegar agora? Prestem atenção. Intelligere, né, que é do latim, que é a inteligência, ela é uma construção. Só que qual é a sacada? A sacada é que tudo possui sintaxe. O sucesso possui uma sintaxe, ou seja, uma sequência de ideias, um programa, uma sequência de passos. Mais uma vez, tá? Eu cito Richard Bandler, pai da programação neurolinguística, que diz o seguinte, né? Quando ele criou o primeiro livro, ele chamou de A Estrutura da Magia, mostrando que algo que parecia magia aos olhos das pessoas, na verdade, possui uma estrutura. Então, o sucesso deixa pistas. Os resultados extraordinários, eles possuem fórmulas, eles possuem receitas, eles possuem sintaxes, você pode replicar isso. Então, onde eu quero chegar com isso? O que eu estou passando aqui hoje sobre propósito no teu negócio é uma sintaxe. Eu estou mostrando a você que se você replicar essa sintaxe, se você entender que os negócios exponenciais, todos eles possuem um porquê, e com esse porquê você tem exatamente isso, você tem clareza, você tem resiliência, né? Ou seja, em função das intempéries você persevera, porque está comprovado que a diferença entre homens e mulheres bem-sucedidos não é nenhuma característica como ambiente, idade, faixa etária, né, idade, homem ou mulher, localização geográfica, ter estudo, né, ter recursos. Não, a diferença entre homens e mulheres bem-sucedidos é a resiliência, não desistir nunca. Então está comprovado que com a sintaxe certa, entendendo alguns pontos importantes, observando as tendências e não desistindo, você chega onde você quer. O sucesso só pertence àquelas pessoas que não desistem, aquelas pessoas que permanecem resilientes. E, sem dúvida alguma, se nós quisermos pensar em alto desempenho, não é possível falar de alto desempenho sem uma identidade, sem um propósito, sem um porquê forte para engajar, para identificar, para que as pessoas possam estar com você nesse processo. Entendeu? Então, pessoal, alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta? Fiquem à vontade, ok? Obrigado pela presença de todos que estão aqui. Se alguém tiver uma questão, uma pergunta, ou quiser participar comigo, você é meu convidado, ok? Algum tipo de bloqueio, crença, alguma coisa que impede. Nós falamos na live de ontem, e eu quero fazer só um paralelo aqui, que onde é que está a alta produtividade do teu negócio? Onde é que está o alto desempenho do teu negócio? Está dentro de você, está dentro das tuas competências, dos teus recursos. Se você não viu essa live de ontem, corre lá então, dá uma olhadinha, está no meu canal, foi postada, né? A live de ontem em que nós mostramos onde é que está a
alta produtividade, a performance, a exponencialidade, o desempenho do teu negócio? Está dentro de você. É você que precisa se desenvolver. É você que precisa obter os recursos corretos. É você que precisa melhorar profissionalmente as suas competências para poder ter essa performance. E na live de hoje, nós falamos sobre propósito. Nós falamos sobre o porquê, a relevância do porquê para que você seja resiliente, para que tenha performance, para que tenha resultados. Então, quem tem um porquê, vence as intempéries, enfrenta qualquer como. O porquê identifica, o porquê impacta, o porquê faz as outras pessoas, clientes e pessoas quererem trabalhar com você, que se identificam com a sua causa, né? Faz os seus clientes se tornarem fãs. Então, esse é o ponto da live de hoje. Citei também o trabalho de Simon Sinek sobre por que grandes líderes inspiram a sua ação, e ele fala justamente isso, né? Porque começam pelo porquê. Então, pessoal, eu hoje encerro a nossa live, né? Falando então que nós estamos ali com um link na bio, convidando você para a semana de alto desempenho dos negócios, onde nós teremos conteúdos de vanguarda, muito mais ferramentas. Eu vou entregar muitos conteúdos extraordinários lá. Eu quero convidar vocês para esse próximo lançamento, onde nós teremos exatamente isso, a semana de negócios de alto desempenho. Lá nós estaremos abordando muitas estratégias, ferramentas. Você vai poder preencher ferramentas que vão ajudar você a conseguir muito mais clareza no seu negócio para ter cada vez mais resultados, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todos. Obrigado por estarem conosco aqui nesse horário. Quero dizer a vocês que nós estaremos amanhã novamente aqui também. Amanhã, se você quiser trazer perguntas, dificuldades do dia a dia, se você quiser, por exemplo, tiver qualquer tipo de dificuldade, bloqueio, impasse, alguma coisa que atrapalhe você, venha estar comigo aqui ao vivo e a cores. Eu vou ajudar você a resolver os seus padrões limitantes, aquilo que impede você de ter resultados exponenciais, tá bom? E é esse o objetivo do nosso trabalho, principalmente através da neuroperformance, é fazer com que você se torne exponencial e ajudar você nessa caminhada, nesse processo, para que você tenha o que você nem imaginou que era possível, tá bom? Então, dentro das possibilidades aí, aguardo você, porque é esse meu objetivo, é gerar muitas oportunidades e possibilidades para que você possa construir o inimaginável, tá bom? Muito obrigado, então. Desejo uma ótima tarde. Às 18h30 estaremos aqui novamente. Um abraço, até mais.